Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o CPTS11, a gente vai dar uma olhada aí nos seus números, atualizações, movimentações, expectativas, tá? A gente vai dar uma olhada por completo no ativo, tá? Tem questão de expectativa, aí teve queda de rendimento, a gente vai entender o que houve, vai ver se tem problema nos CRIs, tá? Vamos dar uma olhada bem completa. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário, qualquer comentário que você deixar aí já ajuda demais no crescimento do canal. Sem demoras, vamos aqui direto ao relatório. Temos um patrimônio aqui do CPTS de 2,82 bilhões de reais, tá? Isso vai dar por cota aí 8,88. Temos uma taxa líquida aí de IPCA mais 7,12, tá? Resultado mensal foi de pouco mais de 5 centavos por cota. É um fundo base 10, tá? Esse rendimento aí, se a gente pegar o histórico, é um rendimento bem abaixo do que ele vinha distribuindo aí nos últimos meses, tá? Fundo aí tem dado uma queda, a gente vai já entrar nesse detalhe aí, inclusive ver as expectativas aí futuras. Número de cotistas superior a 243 mil cotistas, temos aí 64 CRIs em carteira, sendo que temos 47 devedores. Já entraremos no detalhe aí das exposições. Temos aqui que os ativos estão 100% adimplentes, ele vai ter aqui alguns retornos, tá? Temos aqui o retorno desde o início aí, comparando com outros indexadores, e também as taxas internas de retorno aí, considerando a carteira somente de FIIs, que é de 12,6%, tá? E somente a carteira de CRIs, que é por volta aí de 12%, né? Valores aí um até bem próximo aí do outro, tá? Mais à frente a gente tem alguns números a mais, como o último rendimento de 54 centavos por cota, e esse dividendo foi praticamente todo o resultado que ele teve, né? Ele teve de resultado, na verdade, 5 centavos, né? Pouco mais de 5 centavos por cota dele teve de resultado, e foi justamente o que ele distribuiu. A gente vai já entrar na DRE e ver como é que está a situação de reservas, o que foi que aconteceu esse mês e ver as expectativas. Movimentações, a gente também vai entrar nesse detalhe aí, tá? Tem aqui questão de venda e aquisição, tá? Taxas médias aí para essas vendas e essas aquisições. De resultado aqui, o fundo aí está praticamente zerado, tá? Na questão aí do lucro não realizado. No caso, se ele fosse vender a carteira de FIIs, ele não teria nenhum prejuízo, né? Teria, é claro, a questão da rentabilidade dos rendimentos recebidos mensais. Mas aí a carteira de FIIs está praticamente zerada. Na questão dos CRIs também, a carteira de CRIs aí na questão de venda, tá aí um leve deságio, né? De menos 1,9 milhões aí, que vai dar um pouco aí próximo a 1 centavo por cota negativo, tá? Mas ainda está negativo. Negociações próximos aí a 244 mil cotistas, como a gente viu, tá? Liquidez diária de 6,9, considerando aí os últimos 12 meses. A gente vai ver mais à frente que a liquidez desse último mês deu um certo boom aí, né? Deu uma levada bem forte. Já a gente vai entrar nesse número lá mais à frente. Questão de alocação, a carteira de CRIs e a carteira de FIIs, veremos aí no decorrer do relatório de forma mais detalhada. Essa parte aqui vai falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, mas a gente vai pular e voltar aqui já para o CPTS novamente. Ele vai falar que devido à deflação que teve lá no mês de junho, né? A gente sabe que tem um delay aí nessas operações, tá? Ela impactou agora nesse último rendimento, tá? Ou seja, esse último rendimento aí, esse valor baixo é devido à questão da deflação, como ele cita aqui, tá? E ainda frisa aqui que não gerou qualquer impacto financeiro aí, tá? Não é questão de inadimplência nem nada, é somente a questão da deflação lá. Inclusive os meses aí de julho e agosto que teve valores de inflação bem baixo, tá? Quanto aos CRIs aqui, a gente já viu 64 CRIs, ele vai falar algumas movimentações, alguns números aí, a carteira segue 100% adimplente, 79,8% da carteira de CRI tem como devedor final empresas ou fundos imobiliários listados, né? Ou seja, são empresas aí já de renome, 90,9% da carteira possui alienação fiduciária de imóvel também, que acima de 90% da carteira de CRI possui cessão fiduciária de recebíveis de aluguéis, tá? Ele vai falar a respeito da venda de um CRI aqui, tá? No valor aí de 10 milhões de reais, inclusive aí tem uma taxa aí de IPCA mais 6,75, tá? Ele vai falar que é uma taxa competitiva, vai falar um pouco sobre essa negociação, questão aí também de geração de ganho aí para o CPTS, né, com a quitação além do caixa, tá? Quis entrar nesse detalhe aí, mas aí mais à frente a gente vai entrar em mais operações. Desdobramento de cotas, né? Para quem não lembra aí, o fundo não era base 10, né, como a gente tem, era um fundo base 100, era por volta ali de 80 e poucos reais, né? De valor de mercado, né? O patrimonial no caso era 88, e aí ele teve esse desdobramento e passou a ser base 10, né? E aí ele vai explicar aqui como é que foi feito isso. No caso foi só andado uma vírgula, tá? De forma aí resumindo, era 85,60, passou para 8,56, ok? Só puxou a vírgula aqui e aí vida que segue, tudo continua normal.
Ele vai falar um pouco sobre o histórico do ativo, né? Que era um fundo high yield inicialmente, tá? E passou para um fundo high grade. Vai falar um pouco aí sobre a questão do high grade, que tem, no caso, é uma liquidez mais elevada, tem um menor risco de crédito, tá? E aqui a gente entra aqui no gráfico aqui de comparativo da carteira do ativo, né? Com a NTN-B, né? Quanto maior for esse spread aqui entre a carteira do ativo acima da NTN-B, né? Mais, digamos assim, mais valorizado o ativo fica, né? Mais rentável ele vai ficar diante da NTN-B, né? E assim mais atrativo fica, e aí a tendência é que a cota suba. E a gente vê, inclusive, aqui que em alguns momentos esse spread foi aumentando, né? Aqui, essa distância foi aumentando, né? O fundo foi ficando com a rentabilidade mais alta, assim, mais distante da NTN-B, tá? Foi ficando mais rentável. E aqui, de alguns meses para cá, de julho para cá, a gente vê que esse gráfico aqui da NTN-B deu uma subida e foi diminuindo essa divergência, né? Foi diminuindo esse spread entre a NTN-B, tá? Que atualmente está de 5,59, para a carteira IPCA do ativo, né? Ou seja, diminui um pouco aqui esse spread, né? E aí talvez isso até justifique essa redução aí de preço de cota que a gente vê aí nas últimas semanas, né? O fundo tem dado uma caída de preço, né? Claro, tem questão também de rendimentos, né? Como a gente viu lá, devido à deflação, os rendimentos caíram, né? E aí muita gente acabou vendendo a posição em CPTS, né? E aí, automaticamente, a cota vai caindo também, tá? Questão de compromissadas, a gente vê que o fundo já vem há alguns meses aí tendo resultados negativos devido às compromissadas, né? Vem tendo um saldo negativo aí bem considerável, inclusive nesse último mês também foi negativo o resultado das compromissadas, né? Tá tendo aqui um valor bem acima da rentabilidade, tá? Continuando aqui, a gente tem a tabela de sensibilidade, né? O fundo está sendo negociado por volta de R$8, como a gente viu aqui no Status Invest. O valor aqui intermediário aqui vai estar entre 7,97 e 8,5, tá? Ou seja, temos aqui uma tabela de sensibilidade aqui, uma taxa aí de IPCA já descontada a taxa de administração, IPCA mais 8,73, a IPCA mais 8,57, né? Variando de acordo com o preço que for adquirido, tá? E como a gente viu lá no começo, a taxa média do fundo é por volta de 7 e pouco, né? Como a gente viu, já a gente vai ver de novo. E devido a esse deságio forte aí na cotação, né? Sendo negociado a R$8, onde o patrimônio é 8,88, a gente já vê o desconto aqui no P sobre VP, tá? 10% aí, devido a esse deságio, né? E também outras considerações aí, esse valor aí tá bem acima da taxa média, né? Ou seja, você tá comprando um fundo ali mais barato, né? Claro, aqui a gente não tá fazendo uma indicação de compra ou venda de ativos, tá? Tá só explicando essa tabela de sensibilidade. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando sobre essa tabela, tá? Pode pesquisar aí, você vai encontrar. Não é só questão de rendimentos, nem questão de cota, né? Tem muitos outros detalhes que vão estar no meio desses números aí, ok? Continuando aqui, ele vai falar um pouco aqui do retorno histórico do ativo, né? Em vários relatórios isso aqui já está presente, né? Quem já vem acompanhando já tem visto aqui. No caso, ele vai falar aí o volume negociado desde o início, tá? O voto 9,9 milhões. Também fala a questão do high grade aí, foram mais rentáveis, tá? O retorno histórico aí de CDI mais 1,9 e uma B mais 3,6. Aqui a gente vê os fluxos de CRIs aí negociados por ano, né? Um fundo que é bem conhecido por fazer bastante trading aí, fazer bastante ganhos de capitais, tá? Aqui comparativo de rentabilidade, né? Nos últimos 12 meses aí o CPTS perde para o CDI, como a gente vê aqui, tá? O fundo já passou pela sua 12ª emissão de cotas. Aqui comparativo de CDI, IFIX, IMAB com o CPTS, né? Ele vai estar aqui acima, né? Pegando lá desde o início, tá? Apesar de ter dado uma queda desse mês para cá, né? Nesses últimos períodos aí, mas ele está bem acima dos outros indicadores. Questão de compras, aqui a gente tem um montante de compras, ele tinha se referido lá no começo do relatório, tá? Volta de 446 milhões de reais. E aqui questão de venda, né? Um fundo, como eu já falei, bem conhecido por fazer bastante trading, né? Bastante ganho de capitais. E esse mês a gente vai já ver que teve um impacto menor em relação aos meses anteriores, né? Talvez isso aí até em vários meses esses ganhos de capitais têm dado uma turbinada no rendimento. Nesse mês já a gente vai ver como ficou. Aqui questão de movimentação na carteira de FII, ele teve aí a compra aí na ordem de 9 milhões de reais, tá? Do CPSH 19. Falando da carteira de FIIs aqui, comparando com a carteira do iFix, né? A carteira do CPTS vai estar aqui bem acima, né? Mais que o dobro da rentabilidade da carteira do iFix. Aqui a gente tem os fluxos de negociações de cotas aí, tá? E aqui a gente entra na DRE do ativo. Temos aí que esse mês teve de resultado por volta aí de 25,5 de receita, tá? 25,5 milhões de receita, bem abaixo aí dos meses anteriores, ok? Isso aqui devido principalmente à questão da atualização monetária, que teve uma redução bem grande aqui se comparado com os meses anteriores, e principalmente aqui em relação ao mês anterior, a questão do ganho com negociação de CRI,
tá? Se a gente comparar aqui com agosto e maio, que ele conseguiu fazer ganhos interessantes, nesse mês aqui foi um valor bem pequeno, tá? Claro, se comparar com julho vai ser um valor aí também bem alto, né? Mais que o dobro, mas comparando aqui com agosto é um valor bem pequeno, né? Isso aí tem impactado também na questão do lucro, tá? Assim como também os ganhos de capitais, né? A gente vê aqui que ele vem fazendo ganhos de capitais aqui, pelo menos aqui a gente pegar aqui os últimos 4 meses, tá? Já desconsiderando setembro aqui, valores aqui, o menor foi 5 milhões, né? E esse mês ele conseguiu apenas R$1 milhão aí de ganho de capital, tá? Mensalmente aí, como a gente vê, os rendimentos dele aí tem sido tido uma turbinada aí devido a esses ganhos de capitais. E esse mês aí, esse outro mês, ele não conseguiu fazer. Tirando as despesas aqui, ele ficou com resultado bem abaixo dos demais meses, né? Os 17,1 milhões de reais, o que daria um pouco mais de 5 centavos por cota. Ele, quanto ao uso de reservas, usou aqui uma leve reserva, mas praticamente não chegou nem a alterar aqui o dividendo, tá? Ficou aí a distribuição dos 0,054 aí, milésimos de reais distribuídos por cota de resultado aí acumulado, tá? De reserva, tem um valor praticamente irrisório, tá? Aqui a gente vê, na composição, a gente vê a questão dos ganhos de capitais, né? Que vinha tendo impactos bem consideráveis aqui, e nesse mês aqui teve impacto bem pequeno, né? Se comparado com os meses anteriores, sem falar na questão da deflação, como a gente viu aqui, que impactou na atualização monetária também, né? Ou seja, o fundo não tem questão de nada imprensa, não é questão de problema do CRI nem nada, é somente essas questões que a gente tá vendo aqui. Inclusive, meu palpite aí para o próximo anúncio é que ele entregue valor superior a isso, tá? Até porque a inflação, apesar de baixa, ainda foi superior a esses meses que a gente tá vendo. A gente tá vendo mês a mês tendo valores aí maiores, ou seja, tem a expectativa de atualização monetária vir maior e também, quem sabe, ele consiga aí fazer ganhos de capitais através de cotas de FIIs, né? E também nos CRIs aí nas negociações, né? Vamos aí acompanhando para ver quanto é que vai ficar. Deixa nos comentários seu palpite, comenta se você tem um ativo, tá? Esses comentários aí ajudam demais no engajamento do vídeo, beleza? Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Continuando aqui, temos um volume negociado aí de 14,1 milhões de reais aí no mês de setembro, né? Ou seja, foi uma média diária aí bem alta, né? Bem acima aí dos meses anteriores, tá? O fundo negociou bastante, tá? Talvez aí em virtude da queda dos rendimentos, né? Ou talvez em questão lá da cota nova, né? Passada de base 100 para base 10, mas enfim, deu um salto bem alto aí na questão da liquidez. Ou seja, a liquidez está bem tranquila, né? Bem acima do 1 milhão que a gente tem como valor base. Número de cotistas a gente já viu, acima de 240 mil cotistas, tá? E aqui temos questão de alocação. Temos aqui a exposição por segmento, ele tem 27,3% da carteira dele alocada em cotas de FIIs, e temos aí o principal setor dele, é o setor logístico industrial. Quanto aos devedores, a gente já tem um resumo aqui, tá? O devedor que ele tem de maior posição é o General Shopping com 6%. O restante aí vai estar de 4,4% ou menos, ou seja, uma carteira bem diversificada, uma carteira bem grande, tá? Taxas médias, a gente tem inflação mais 7,5%, representando quase 70% do ativo. CDI mais 3,67%, mais peso irrisório, né, 1%, e as cotas de FIIs aqui com 27,3%, tá? E os ativos de liquidez, que é o caixa do ativo aí com 1,8%, beleza? Continuando aqui, a gente vê a carteira do ativo, tá? Ele vai colocar de forma resumida aqui por segmento, e mais à frente a gente vê a listagem, né, de cada uma das operações. Como a gente viu, o maior devedor é o General Shopping, né, com 6% de posição, o restante aí vai estar com menos de 5% de posição, tá? A gente vê que é uma carteira bem grande, tá? Bem pulverizada, tá? Aqui mais à frente a gente tem agora a carteira de FIIs, ok? Essa carteira que a gente via que era dos CRIs do ativo, ok? Aqui na carteira de FIIs a maior posição é 2,7%, temos alguns números aqui, 54,8% são contratos atípicos desses FIIs, tá? Sendo que por segmento, o maior segmento aqui que ele tem são de lajes corporativas, 30%. Continuando, ele vai falar sobre as compromissadas, a gente viu já um pouco atrás, tá? Vem tendo aí resultados negativos. Atualmente ele tem aí por volta de 473 milhões de reais, ou seja, ele está 16,78% alavancado, né? Lembrando aí, a alavancagem em fundo de papel é bem diferente de fundo de tijolo, né? Que fundo de tijolo depende dos aluguéis para pagar, né? Caso venha ter um problema ali naqueles aluguéis, aí fica complicado essa situação de manter o pagamento da alavancagem, tá? Já no fundo de papel não, ele tem várias operações ali com o mesmo indexador. Ali se for o caso da compromissada, né? Caso o indexador suba, ele também vai subir sua rentabilidade, né? Caso o indexador caia, ele vai também reduzir, tá? Temos aqui um custo aí, a taxa consolidada, né? De 0,77, tá? CDI mais 0,77. Aqui as operações, né? O fluxo de operações. Aqui alguns números aqui a respeito da indústria de FIIs, tá? Não é somente agora sobre o CPTS, ele vai falar sobre o geral, tá? A gente pode até ver aqui atualmente a gente tem 489 fundos listados aí na B3, tá?
Vários outros números bem interessantes, como o número de investidores aí, bem quase chegando aqui no intervalo aqui entre 2,5 milhões de investidores, tá? Entre 2 milhões e 2 milhões e meio de investidores, talvez aqui entre 2,4 milhões de investidores, tá? Comparativo aqui do iFix com o NTNB, outro comparativo aqui com o yield do iFix, tá? Uns números aí bem interessantes, quem estiver interessado pode até pausar o vídeo e olhar aí com mais detalhes, tá? Quantidade de FIIs listados aqui de acordo com o segmento, tá? Volume aí negociado, tá? Questão também de valor de mercado. E a gente então entra aqui no detalhamento de cada uma das suas operações. É um fundo que segue com um certo desconto, na verdade um baita desconto, né? 10% aqui no P sobre VP. É um fundo que tem uma carteira bem pulverizada, tem questão de exposição aí, tá bem tranquila, né? A maior posição é 6%, tá? Tem uma carteira aí de mais de 27% de FIIs, tá? Essa carteira aí passou um bom período aí com valor negativo, tá? E aí a gente viu aquela praticamente zerada, né? Como a gente viu. Deixa nos comentários se você tem um ativo, pretende ter, o que é que você acha desse desconto. Se você vê como uma oportunidade ou prefere outro, né? Isso aí vai de investidor para investidor, cada um tem suas opiniões, tá? E lembrando aqui, a gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, tá? Esse vídeo não é nenhuma indicação que você deva comprar ou vender qualquer um ativo, tá? Também convido você a participar do grupo Telegram. O link do grupo Telegram vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Só você clicar aí, vai ser diretamente redirecionado lá para o nosso grupo. A gente tá sempre por lá trocando ideia, tá? Participa lá conosco. O link na descrição, clica aí, você vai ser redirecionado para nossa página. Também deixa seu like no vídeo, seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!